Olá, eu sou Lucas de Godoy, fotógrafo e ouropretano, e este é o terceiro episódio do podcast Histórias de Ouro Preto, a cidade em cada canto, uma realização do turismo social do Sesc São Paulo. Nessa primeira temporada, vamos te guiar em um passeio por essa cidade tão conhecida, mas que esconde muitos mistérios e curiosidades. Esse podcast é um convite a caminhar pelas ruas de Ouro Preto, guiados por memórias, poemas, fatos, curiosidades e principalmente pela gente que aqui vive. No segundo episódio, fizemos uma viagem ao centro da Terra, subindo as montanhas e entrando nas minas cheias de mistérios. Em nosso terceiro episódio, o destino de nosso passeio é a Igreja de Santa Efigênia, um livro oculto novamente revelado. As igrejas de Ouro Preto guardam em sua arquitetura e ornamentação um simbolismo litúrgico que podia ser lido como um livro de catequese pelos que não conseguiam ler os livros oficiais. Mão de obra para a construção das igrejas de Ouro Preto, os escravizados fizeram interferência em algumas regras da arquitetura oficial para manter, mesmo de forma velada, seus cultos originais. Na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos do Alto da Cruz, ou Santa Efigênia, um rico sincretismo oculto por muito tempo, tem sido revelado pelos descendentes dos antigos construtores. Seguimos na companhia do poeta Manuel Bandeira, que em seu Guia de Ouro Preto nos ajuda a entender melhor a história desse templo que passa pela trajetória de um dos personagens mais importantes das Minas Antigas, o lendário Chico Rei. Num trecho de seu guia, Bandeira lembra que Chico Rei era um homem inteligente e enérgico. Trabalhou e forrou o próprio filho, e em seguida um patrício. E assim foi forrando toda uma tribo e toda a sua nação. Escreveu Bandeira: tomaram como padroeira a Santa Efigênia, cuja milagrosa imagem prestavam culto no alto da cruz, na capela levantada sob a invocação de Nossa Senhora do Rosário. Uma das compensações para quem sobe a pé a ladeira de Santa Efigênia é a de parar de vez em quando para tomar fôlego. Olhando para trás, vê sendo desvelada a beleza do tradicional bairro do Antônio Dias. Lá no alto, vamos encontrar uma das duas igrejas da cidade construída pelos negros escravizados. Para o visitante apressado, sua aparência pode ser semelhante às demais, mas no seu interior ela guarda segredos ainda desconhecidos. Em frente à igreja, com o olhar viajando sobre a cidade, encontramos o guia turístico Marcelo José Dias Hipólito. Desde criança, ele frequenta a igreja de Santa Efigênia, uma joia que, como nos conta Marcelo, foi erguida graças a um rei africano, o nosso Chico Rei. Eram negros pobres e a arte era coisa da aristocracia. Biela é uma igreja rica em arte e eles não eram aristocratas. Mas havia uma pessoa por detrás, obviamente, que estava financiando tudo aquilo. É a certeza absoluta de que esse rei africano, eu tenho a certeza que ele não foi a lenda como todo mundo julga. Ele foi uma pessoa que existiu realmente e que fez e que construiu e que financiou e que, obviamente, indicou toda a construção daquela igreja, que é coisa fantástica. Porque é tanta informação sobre a cultura africana que somente o rei realmente poderia ter passado por ali. Eles deixavam ali um grande legado com quem deixa a sua própria identidade. Para que hoje, por exemplo, a gente pudesse estar falando disso tudo. Também com uma certa propriedade, que na época eles não poderiam fazer. Por exemplo, quando você entra dentro da igreja, você vê que a santa está literalmente grávida. Isso é uma coisa plausível. Quando você olha para o teto, você vê a presença de um Papa Negro. Quando você olha no altar de baixo, você vê os búzios, os cauris, as marcas de iniciação, os ritos iniciatórios, as formas fálicas que aparecem no interior da igreja,
a posição de onde a igreja está, que é em cima na cabeceira de uma encruzilhada, ela é toda ornada devido dentro dos parâmetros da cultura africana. Eu costumo dizer para as pessoas que estão indo, que estão chegando a primeira vez à igreja de Santa Efigênia, sejam bem-vindos à África, porque aquilo realmente é um pedaço da África na América. Na verdade, são 300 anos de cegueira, sabe? Ali passou Courtilange, Germán Barjan, Adalgisa Ribeiro, a Miriam Ribeiro de Andrade, grandes escritores do Barroco, mas ninguém talvez com a coragem de olhar com o olhar, obviamente, da própria cultura africana, sabe? Olhar como o próprio negro, como o próprio escravizado, e não tiveram a sensibilidade de olhar por esse outro lado e ver que o Barroco, ele, na igreja de Santa Efigênia, é um grande tesouro e negligenciado. A igreja de Santa Efigênia é um ponto turístico não muito badalado, mas isso tem mudado, graças à volta de uma tradição que andava apagada por muito tempo em Ouro Preto. No mês de janeiro, quem vier a essa igreja vai presenciar um espetáculo surpreendente. Vários grupos que mantêm viva a cultura negra sobem sua escadaria com cantos e danças para dar início às festas do reinado de Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia e São Benedito. Um destes grupos tem como um de seus dirigentes Kedson Guimarães, capitão da Guarda de Moçambique. A gente pediu que eles nos contassem um pouco sobre essa festa. O catolicismo vem junto com o conservadorismo e acaba meio que esmagando a cultura afro, assim como as casas de raiz africanas, né, que são os terreiros também. Há um certo apagamento. A festa do reinado estava adormecida e em 2009 a gente faz a redescoberta dela, para 2019 ela ser registrada como patrimônio material da cidade. Virou o ano, no primeiro domingo de janeiro a gente já faz o levantamento de bandeira, faz o pedido de bênçãos aqui na igreja de Santa Efigênia, né, na igreja matriz, e no decorrer da semana tem toda uma semana de atividades, como shows, palestras, oficinas. E no segundo domingo de janeiro, todo segundo domingo de janeiro, é a grande festa de reinado com os grupos visitantes, né? Então, além dos grupos da cidade, vem também os grupos visitar. A partir das 5 horas da manhã, a gente já está festejando o Rosário de Maria pelas ruas de Ouro Preto, né? Fazendo um cortejo pelas ruas de Ouro Preto. O cortejo, né? Você sente ele pulsando ali ao som dos tambores. Várias pessoas ali com o intuito só que é louvar, tocando seus tambores, com suas fitas coloridas, os seus capacetes com flores espelhados, suas vestes coloridas, entoando cânticos de louvor à Senhora do Rosário, à Santa Efigênia, a São Benedito. Eu costumo falar que eles tiraram os nossos ancestrais da África, mas não tiraram a África de dentro de nós. A África ela continua pulsando em nosso sangue, em nosso coração, e você ver, poder sentir, escutar o som dos tambores, é você ver a África viva dentro de Ouro Preto. Para mim, a igreja de Santa Efigênia é uma das igrejas mais importantes e mais bonitas de Ouro Preto, porque através dela a gente vê a força e resistência da população negra dentro de um templo católico. Eles mostraram, olha, o catolicismo ele nos foi imposto, mas a gente está aqui resistente com a nossa crença. Como todas as igrejas foram construídas pela população negra, de Santa Efigênia tem esse diferencial, que é de mostrar essa força, essa resistência da população negra dentro de um templo católico. Então a igreja de Santa Efigênia para a gente é esse marco. Descendo a ladeira, a brisa fresca, meio fora de época, traz lembranças dos meses de frio. A cidade é banhada por uma luz especial, mas são frequentes as noites cheias de brumas. Os moradores se reúnem em torno das mesas das cozinhas para ouvirem os casos contados pelos mais velhos. No próximo episódio, vamos até a Rua São José procurar um artista que se dedica a recriar esses casos. Nos encontramos na Ponte dos Contos. Até lá! Esse podcast é uma realização do Turismo Social do Sesc São Paulo. A vinheta de abertura é uma adaptação da música Lira Siciliana de Marcos Frederico e Flávio Henrique.
Este episódio contou também com trechos de registros sonoros coletados pela Missão de Pesquisas Folclóricas, caravana que em 1938 viajou pelo país sob a coordenação de Mário de Andrade, então diretor do Departamento de Cultura da cidade de São Paulo, entre 1935 e 1938. A missão registrou diversas formas de poesia, música, dança e cerimônias religiosas tradicionais em 5 estados brasileiros, dentre eles Minas Gerais. Hoje, este material compõe um acervo da discoteca Oneida Alvarenga, sob a guarda da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Numa produção conjunta da Secretaria e do selo Sesc, os registros foram lançados em 2006, no formato de uma coleção de CDs, acompanhados de encartes com textos analíticos, fotos, facsímiles e outros dados das gravações.